Olá, amigos internautas da Voz da América, sejam bem-vindos a Washington Fora de Horas. Transmitimos a partir da capital americana, Washington, D.C. Hoje é 8 de fevereiro, um dia um pouco frio, são 2 graus na capital americana. O amigo internauta pode ver o nosso programa a partir do Facebook, YouTube ou nosso website. A referência é Voa Português. Eu sou o Sérgio Nhambi, a produção é assegurada por Jaime Faria. Os títulos e destaques para a emissão de hoje é Angola, Fundação 27 de maio acusa MPLA e UNITA de politizarem reconciliação nacional. Em Moçambique, continua a vaga de terrorismo em Cabo Delgado. E de São Tomé e Príncipe aumenta o clima de insegurança nas escolas. E ainda neste programa teremos uma entrevista com a analista Sumaila Jalou sobre a situação política da Guiné-Bissau. Isso e mais para ver nesta edição. Vamos ao desenvolvimento. Mais uma vez, sejam bem-vindos a Washington Fora de Horas. Começamos o nosso programa em Angola, onde a Fundação 27 de maio acusa o MPLA e a UNITA de politizarem a reconciliação nacional. O presidente desta fundação, o general Silva Mateus, acusou os dois partidos de quererem politizar a Comissão de Reconciliação em Memória das Vítimas dos Conflitos Políticos, Civicop, agora abandonada pela UNITA. A Fundação participa na comissão para defender os interesses familiares das vítimas da repressão que se seguiu aos confrontos de 27 de maio em 1977, quando milhares de pessoas foram mortas e presas sem qualquer processo jurídico após uma alegada rebelião liderada por Nito Alves, antigo membro do MPLA. O general disse que a atual crise no seio do Civicop se deveu a excessos da televisão pública de Angola em questões relativas aos abusos da UNITA durante a guerra. O que se passa é que quando a subcomissão da localização e exumação das ossadas foi na área da Jamba, onde estão enterrados alguns elementos que foram mortos por Savimbi, a televisão pública de Angola fez muito alarido e isto chateou a UNITA, eram as palavras dele, mas Silva acusou os dois partidos, o MPLA e o UNITA, de estarem a politizar o Civicop, afirmando que os desacordos, questões políticas que nada têm e nada tem a ver com o processo de reconciliação. O amigo internauta pode ver o desenvolvimento desta notícia no nosso website, é www.voaportugues.com. E continuando com o nosso programa de Angola, vamos agora a Moçambique, onde há vaga de terrorismo em Cabo Delgado. A província de Cabo Delgado está a ser assolada por uma nova vaga de ataques jihadistas, vista como uma ação reativa da insurgência, por detrás da qual está o fato de estar iminente o anúncio da retomada do projeto de gás da Total em Palma. O analista político Fernando Lima diz que os rebeldes se espalharam por agora por um território mais alargado porque sabem que o desempenho operacional das tropas moçambicanas e da SADC é muito menor. Lima afirma que, do ponto de vista tático, os ataques jihadistas mostram também que as diversas forças no terreno que são supostas de dar uma resposta direta ao jihadismo em Cabo Delgado ainda não estão preparadas para fazê-lo. Ele realça, passo a citar, que estamos igualmente numa situação de transição em que as tropas da SADC estão em vias de abandonar o território moçambicano e, portanto, o seu performance operacional é muito menor do que era, porque, inclusivamente, as ações que noticiamos são exatamente na área da responsabilidade da força da SADC, fim de citação. A nova movimentação dos jihadistas nos distritos mais a sul de Cabo Delgado cria uma vaga de deslocados numa altura em que as organizações de ajuda queixam-se de falta de meios. Na emissão de rádio, a partir das 19 horas, teremos uma reportagem feita por Ramos Miguel sobre a situação da insurgência em Cabo Delgado. Continuamos nos Palop, agora vamos a São Tomé e Príncipe, onde aumenta o clima de insegurança nas escolas. Há relatos de presença de estranhos e da circulação de drogas e armas brancas nos estabelecimentos de ensino secundário em São Tomé e Príncipe. No maior estabelecimento de ensino pré-universitário do país, os alunos relatam que os próprios seguranças são os maiores promotores da insegurança. Os seguranças formam um grupo para agredir os alunos quando nós não cumprimos as orientações deles, muitas das vezes descabidas, disse um aluno do 12º ano, acrescentando que, assim sendo,
Nós também formamos o nosso grupo para contra-atacar, são as palavras do aluno do 12º ano do São Tomé e Príncipe. Outra aluna do 11º ano denuncia a presença constante de militares e outros estranhos no recinto escolar. Segundo ela, eles estão sempre aqui a subir e descer seduzindo as alunas. Nós não nos sentimos seguras, eles podem nos assaltar, disse. A direção do ensino secundário técnico profissional, através do seu responsável, Nelson Fernandes, diz que o Ministério da Educação está a preparar um novo regulamento interno para travar o clima de insegurança nas escolas, mas critica os pais e encarregados de educação. Na emissão de rádio também teremos mais desenvolvimento sobre essa notícia de insegurança nas escolas em São Tomé e Príncipe. Continuando ainda no continente africano, vamos agora ao Senegal, onde um coletivo de grupos da sociedade civil senegalesa apelou na quinta-feira a uma mobilização em massa contra o adiamento das eleições presidenciais deste mês, incluindo um protesto e uma greve e uma paralisação no setor da educação a partir da sexta-feira. O Senegal, normalmente um país estável, mergulhou na sua pior agitação política em décadas depois de legisladores terem apoiado a decisão do presidente Macky Sall de adiar as eleições de 25 de fevereiro, agora marcadas para meados de dezembro. O grupo inclui cerca de 40 cidadãos, religiosos e profissionais, incluindo vários sindicatos da educação. A plataforma apelou aos muçulmanos para que compareçam nas orações de sexta-feira vestidos de branco e com as cores nacionais. Enquanto isso, a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, realiza hoje em Abuja uma reunião extraordinária do seu Conselho de Mediação e Segurança ao nível ministerial após a decisão do Senegal em adiar as eleições presidenciais. Em um comunicado, a CEDEAO diz apenas que na agenda de trabalhos está um debate sobre as questões políticas e de insegurança atuais na região. África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações. Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, +1 202 251 9466. Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América. África Agora, um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América. O África Agora vai ao ar todas as sextas-feiras na Voz da América e amanhã será apresentado por Amâncio Miguel. Para quem estiver em Cabo Verde, o programa inicia mesmo às 16 horas, 17 horas de Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas de Angola e 19 horas de Moçambique. O Amâncio Miguel vai conversar sobre a mutilação genital com Mônica Ferro, do escritório do Fundo das Nações Unidas em Londres. Continuando com o nosso programa, vamos a seguir conversar sobre a situação política na Guiné-Bissau com o analista político Soumaila Diallo. Soumaila, seja bem-vindo ao Washington Fora de Horas. Muito bom dia, boa tarde por cá, Sérgio, e a todos os espectadores da Voz da América. Muito obrigado, Soumaila. Vamos a isso. O líder do movimento para a alternância democrática diz que a Guiné-Bissau está a ser conduzida por uma ditadura que põe em causa a democracia. Por outro lado, o presidente Umaru Sissoko Embalo diz que quem o conhece sabe que ele não tem cultura de violência. Com essa troca de palavras, Soumaila, como é que fica a Guiné-Bissau? Bom, primeiro é preciso dizer que Salazar também não se achava de ditador. Benito Mussolini na Itália não se achava de fascista, nem o Adolf Hitler se achava de absolutista e fascista. Eu não creio que seja o Umaru Sissoko Embalo a se autocaracterizar de ditador. São seus atos que o qualificam nestes termos. Nós estamos a viver sob um regime na Guiné-Bissau absolutista e ditatorial que tem as mãos totalitárias do Umaru Sissoko Embalo, que diz hoje que o governo
é dele, mesmo que a Constituição diga o contrário, que ao longo dos 4 anos comandou um regime que tem perseguido adversários políticos, que tem raptado e mandado espancar cidadãos que se pronunciam na linha diferente do seu regime e que não tem admitido as manifestações públicas de todas as ordens, comícios políticos, a liberdade da expressão e de imprensa, marchas públicas que a Constituição consagra num capítulo inteiro como direitos fundamentais na Guiné-Bissau. Estamos, depois da não existente dissolução da Assembleia Nacional Popular, digo não existente porque a Constituição é clara, depois de 12 meses das eleições legislativas não se pode dissolver a Assembleia e estávamos apenas 6 meses depois dessas eleições. Umaru Sissoko Embalo, autoritário que é, dissolveu a Assembleia contra as regras da própria Constituição. Estamos, a partir desse momento, de regresso a um estado de terror e um estado de repressão exercida pelas forças policiais a mando do regime político encabeçado por Umaru Sissoko Embalo. Por outro lado, quando é o líder do MADEM G15 e os líderes do PRS e a PUPDGB que dizem que estamos na ditadura, não quer dizer que só agora estejamos a entrar no caminho da ditadura e do absolutismo na Guiné-Bissau. Mas é importante porque estes 3 líderes e os seus partidos sempre acompanharam Umaru Sissoko Embalo na instituição do seu autoritarismo. Daí que tomarem a consciência, como estou em crer que estejam a tomar, de que os próprios partidos políticos estão ameaçados na sua continuidade quando é o Presidente da República que ordena dentro dos partidos e quando é o Presidente que escolhe os governos e não através da Assembleia Nacional Popular constituída por partidos políticos e a partir de eleições legislativas a que os partidos concorrem. Estamos claramente num trilho que nos pode levar à extinção da influência dos partidos políticos na esfera política nacional e na construção do caminho para a consolidação da nossa democracia. Ainda bem que fala dessa questão de eleições, porque o presidente Umaru Sissoko Embalo diz que quer eleições até 31 de março. Podemos esperar um processo tranquilo ou por outra? Será que teremos mesmo essas eleições na Guiné-Bissau? Sissoko Embalo está a falar das eleições agora não porque está interessado em que vamos para as eleições. Primeiro, recentemente chamou ao seu gabinete os dirigentes da Comissão Nacional de Eleições e esses afirmaram que não há condições para irmos às eleições no tempo mandado pela Constituição quando se dissolve a Assembleia. Mas eu não quero falar de eleições. Umaru quer falar das eleições e convida-nos a falar das eleições de modo a legitimarmos o seu golpe institucional. Nós não podemos falar de eleições quando, há menos de 8 meses, saímos de umas eleições legislativas e quando a dissolução da Assembleia vai contra a Constituição. O que nós devemos abordar hoje é a retoma do funcionamento da Assembleia Nacional Popular dentro do quadro constitucional e, a partir da Assembleia, instituição de um quadro governativo legal, porque o governo atual é um governo contra a Constituição da República, é um governo que subverte a ordem constitucional. Portanto, só a partir da emanação da Assembleia Nacional Popular, com o suporte de uma maioria parlamentar, pode existir um governo legal na Guiné-Bissau. Não é sobre as eleições que devemos falar, porque constitucionalmente a Assembleia não está dissolvida. Se aceitarmos ir para as eleições nos próximos tempos, eleições legislativas, e não restituir a ordem democrática e constitucional, estaremos a homologar o golpe institucional perpetrado por Umaru Sissoko Embalo, e é o que ele quer quando nos convida a falar das eleições e não do retorno à ordem constitucional que está em causa neste momento. E em algumas entrevistas aqui na Voz da América, o Sumaila disse que somente a Guiné-Bissau poderia resolver os seus próprios problemas. Continua com a mesma opinião ou acredita que a comunidade internacional pode ter alguma influência positiva em meio a este cenário? A comunidade internacional tem um papel importante, mas não é a partir da comunidade internacional que os problemas da Guiné-Bissau serão resolvidos. Aliás, como o próprio Umaru Sissoko Embalo disse bem, a Guiné-Bissau é parte dessa comunidade e deve exercer
a sua ação preponderante no quadro da comunidade internacional para as agendas internacionais, independentemente da sua situação interna. E, nessa dinâmica, é a Guiné-Bissau, internamente, através das suas estruturas políticas e da sociedade civil, que devem tomar a direção do retorno à ordem constitucional, que é o que está em causa neste momento. Quando essas entidades tomarem a direção do retorno à ordem democrática e constitucional, a comunidade internacional deve acompanhar instâncias internas que estejam ao lado da democratização e da constitucionalidade, não ao lado do Presidente da República, que neste momento está a instituir uma ditadura no país. Mas o que tem acontecido é diferente do que deveria ser o comportamento dessas instâncias. A CEDEAO, por exemplo, que é a organização subregional que tem um mandato não só da União Africana, mas também das Nações Unidas, para acompanhar os países da sub-região, e neste caso em particular da Guiné-Bissau, para acompanhar a Guiné-Bissau na resolução dos seus conflitos, tem sido Sissoko Embalo, há menos de um ano, liderava as instâncias da CEDEAO, e o Macky Sall, que também recentemente liderou as estruturas da União Africana, tem sido o grande patrocinador na sub-região para a instituição do absolutismo na Guiné-Bissau, para além dele mesmo ser líder de uma ditadura no Senegal. Portanto, instituições como a CEDEAO, que no seu interior patrocinam lideranças absolutistas e autoritárias, não podem ajudar ao retorno à ordem constitucional nos seus Estados-membros. Não é que essas instâncias não poderiam ter, repito, influências nessa agenda, mas para terem influências nessa agenda têm de se colocar ao lado de forças internas que batem pela democratização e pelo respeito à ordem constitucional. E essas forças internas também têm tido uma atuação longe do que seria desejável. Uma atuação, por exemplo, da PAI Terra Arranca Coligação, que venceu as eleições legislativas, que não tem assumido a prática da ação política pública para o retorno à ordem constitucional, e que é preciso, não só PAI Terra Arranca, como todas as forças políticas e forças da sociedade civil que defendem a legalidade democrática e que acreditam na democracia como modelo democrático para a organização da nossa sociedade. Ainda bem que falou da sociedade civil. Em reportagens feitas pela Voz da América, os guineenses dizem estar agastados com essa situação toda da Guiné-Bissau, e a Liga dos Direitos Humanos disse que a democracia na Guiné-Bissau afundou-se. Disse que não estão a ter um papel, a sociedade civil não está a ter um papel muito ativo. Qual deveria ser o posicionamento da sociedade civil nessa situação toda, lembrando um pouco a questão das eleições de que falou anteriormente? A Liga Guineense dos Direitos Humanos tem sido a única organização da sociedade civil ativamente envolvida no combate ao absolutismo na Guiné-Bissau. Antes havia uma grande mobilização e foi o seu papel mais preponderante antes das eleições legislativas de junho de 2023, a UNTG, a União Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau, e os sindicatos integrados nessa central sindical tiveram um papel importante no combate ao absolutismo e à deriva autoritária com que fomos para as eleições do ano passado, e isso influenciou muito na derrota da família política e partidária do Umaro Sissoko Embalo. Mas neste momento há uma retração dessa mobilização por parte da central sindical, também porque o Umaro antes instituiu um quadro golpista na central sindical, impondo uma nova direção, não é? Apesar dessa direção não ter apoio dos trabalhadores, mas é a direção que está a usar as instalações do sindicato. Tem de haver, e há um movimento nacional, para terminar, há um movimento nacional da sociedade civil que tem estado a ter posições menos claras, posições dúbias em relação ao que tem acontecido no país.
tem assumido uma neutralidade falsa que só favorece a instalação da ditadura no país. O que deve haver é a união de forças, de figuras individuais, mas também de organizações de sociedade civil e de movimentos sociais que existem para o retorno à ordem constitucional, independentemente das suas bases ideológicas de mobilização e das suas zonas de influência. Porque se não voltarmos ao quadro constitucional e democrático, nenhum dos problemas, nenhuma das agendas particulares destas organizações da sociedade civil terá êxito, porque tudo vai depender do quadro governativo e da estabilização do país, que também dependem, acima de tudo, do respeito à ordem constitucional e do retorno à legalidade democrática. Sem isso, estaremos a ser coniventes pela omissão à instituição da ditadura no país. Muito obrigado, Sumaila, pela sua participação. Desejamos continuação de um excelente dia para si e até a próxima. Obrigado, Sérgio, e obrigado a todos os espectadores e ouvintes da Voz da América. 8h50 na capital americana. Vamos agora falar mesmo sobre a política americana. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está a apelar aos legisladores para que apoiem o acordo bipartidário do Senado sobre segurança fronteiriça no valor de 118 mil milhões de dólares, só que também prevê ajuda a Israel e à Ucrânia. Mas o número crescente de republicanos diz que planeia recusar o seu apoio à medida. 60 milhões de dólares em ajuda para a Ucrânia, 14 mil milhões para Israel. O destino de milhares de requerentes de asilo e a segurança da fronteira dos Estados Unidos estão em risco, uma vez que a votação de um acordo de segurança bipartidário de 118 mil milhões de dólares parece poder falhar no Senado dos Estados Unidos no final desta semana. O povo americano quer uma solução que ponha fim à retórica política vazia que nada conseguiu durante tanto tempo. Temos de fazer chegar os recursos às fronteiras para que o trabalho seja feito. Biden defendeu o projeto de lei que levou 4 meses de negociações no Senado, depois de os republicanos terem impedido alterações ao sistema de imigração dos Estados Unidos em troca dos seus votos para aprovar a ajuda à Ucrânia, isto no Senado. For those Republicans in Congress who think they can oppose funding for Ukraine and not be held accountable, a história está a ver. O número crescente de republicanos no Senado diz que foi deixado fora das negociações e que o projeto de lei não foi suficientemente longe para responder às suas preocupações sobre a segurança das fronteiras. Mike Lee é um senador republicano. Deveríamos ter incluído indicadores de segurança nas fronteiras, de modo a que o desbloqueamento de ajuda à Ucrânia estivesse ligado ao cumprimento de determinados parâmetros de segurança sustentados nas fronteiras. E muitos republicanos do Senado estão relutantes em votar a favor da medida, sabendo que ela tem um futuro incerto na Câmara dos Representantes da maioria republicana. Mike Johnson enviaram-nos uma proposta de financiamento suplementar que tem uma reforma da imigração, mas não uma verdadeira reforma da segurança nas fronteiras. Por isso não é uma iniciativa, eles não cumpriram os requisitos e as necessidades do país. O líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, diz que a votação vai avançar, colocando os republicanos no registro da rejeição de um compromisso. Como se pode negociar assim? Tentamos. E esse é o meu trabalho, acreditar no bipartidarismo. Primeiro dizem que não podem aprovar o financiamento da Ucrânia sem disposições fronteiriças. Agora dizem que não podem aprovar o financiamento da Ucrânia com disposições relativas às fronteiras. Em que ficamos? O principal negociador democrata no projeto de lei, Chris Murphy, diz que os republicanos estão a fazer um cálculo de ano eleitoral para votar contra um acordo bipartidário. O presidente Trump deixou perfeitamente claro que não quer nenhuma solução bipartidária para a fronteira. Quer que a fronteira continue caótica porque acha que isso ajuda politicamente. Um projeto de lei autónomo de ajuda a Israel foi chumbado na Câmara dos Representantes terça-feira, depois dos democratas terem dito que deveria ser considerado juntamente com a ajuda à Ucrânia e o financiamento da segurança nas fronteiras.
Mais uma vez, continuamos com o nosso Washington Fora de Horas. Vamos aproveitar o momento para saudar os nossos amigos que estão no Facebook. Temos o Fabião Mulovo. Um abraço para si. O Fabião Mulovo é ativo aqui no nosso Washington Fora de Horas. Ele diz que a questão de terrorismo em Cabo Delgado já está fora do controle e o governo tem que reverter esta situação. Temos o Gundo Sissi, que manda um abraço para o nosso convidado, o Sumaila Jalou. E vamos continuar com as nossas notícias. Vamos agora ao Paquistão, onde a votação para as eleições gerais está a decorrer esta quinta-feira, com autoridades a suspenderem temporariamente os serviços de telemóveis para reforçar a segurança, com milhares de tropas destacadas em todo o país, na sequência de um aumento de ataques de militantes. Os eleitores estão a decidir entre cerca de 18 mil candidatos que procuram lugares na Assembleia Nacional e nas 4 Assembleias Provinciais, com 266 lugares diretamente disputados na primeira, mais 70 reservados para mulheres e minorias e 794 lugares nos parlamentos regionais. A votação decorre no meio de vários ataques de militantes no período que antecedeu as eleições e um dia depois do antigo primeiro-ministro Imran Khan, que se encontra na prisão, ter instado seus apoiantes a aguardarem junto às cabinas de voto até o anúncio dos resultados. As principais disputas deverão ser entre candidatos apoiados por Khan, cujo partido venceu as últimas eleições nacionais, a Liga Muçulmana do Paquistão, dos 3 vezes primeiro-ministro Nawaz Sharif, que é considerado o principal candidato. Os primeiros resultados não oficiais das eleições são esperados algumas horas após o encerramento da votação, às 17 horas, e é provável que surja uma imagem clara no início da sexta-feira. Continuamos com o nosso Washington Fora de Horas. Vamos agora falar sobre a Rússia, que está a preparar-se para as eleições presidenciais do próximo mês, um ato eleitoral ensombrado pela invasão em grande escala da Ucrânia, que se aproxima do seu 2º aniversário, e pela repressão dos opositores políticos e dos meios de comunicação social. Boris Nadzedin é a esperança dos eleitores pacifistas na Rússia, o único candidato eleitoral cuja plataforma inclui uma proposta de conversações de paz imediatas com Kiev, mas a sua candidatura pode desaparecer rapidamente. Segundo a Comissão Eleitoral Central Russa, a 15% das mais de 100 mil assinaturas que o candidato apresentou para apoiar a sua candidatura não são válidas. Para alguns observadores independentes, como Dmitry Potapenko, trata-se de uma decisão política destinada a evitar que o presidente Vladimir Putin tenha de enfrentar um pacifista. O comitê eleitoral é apenas um mecanismo técnico. A decisão será tomada em locais completamente diferentes. A Rússia é um Estado absolutamente feudal, governado pelos tenentes-generais. Vladimir Putin não tem de participar em qualquer eleição. Nadzedin é o candidato do partido de centro-direita Iniciativa Cívica, com 10 anos de existência. A sua equipa de campanha está bem ciente de que existe uma grande probabilidade de ser afastado da corrida eleitoral, mas está confiante de que tem o apoio popular. É impossível impedir uma pessoa que efetivamente recolheu centenas de milhares de assinaturas participe em eleições políticas. Nadzedin diz que vai recorrer, mas se acabar por ser afastado da corrida, Vladimir Putin não terá de enfrentar nenhum candidato que ponha em causa a sua visão da guerra. Com figuras políticas como os opositores Alexei Navalny ou Sergei Dodtsov atrás das grades, apenas o Partido Liberal e a Bloco se opunham oficialmente à chamada Operação Militar Especial, mas o partido decidiu não participar nesta sondagem. Nikolai Rybakov é o líder do partido Yabloko. Durante 30 anos, ou mesmo mais, foi dito ao povo que a sua própria escolha não tinha qualquer significado. Os resultados das eleições são conhecidos de antemão. A vossa voz não significa nada. Não podes fazer nada. Os políticos são todos o mesmo. Os adversários mais prováveis de Vladimir Putin serão o Partido Comunista e o ultranacionalista Partido Liberal Democrático da Rússia, ambos apoiantes da invasão da Ucrânia. O Partido Rússia Justa pela Verdade não apresentou candidato e apoiou Putin no seu slogan "Por um grande país, por Putin". Com a campanha dominada pela guerra na Ucrânia, os russos serão chamados às urnas com praticamente 2 opções: votar na guerra ou não votar.
Obrigado, Ana Guedes, por esse apontamento de reportagem. Vamos aproveitar o momento para saudar os nossos amigos no Facebook. Um abraço para o Vitor Pape Amade, um abraço para a Stella e outros mais. E assim termina o nosso Washington Fora de Horas, quinta-feira. Muito obrigado pela companhia. Amanhã voltamos com muito mais. Cuidem-se.